princípio, nós vamos tomar a palavra de Deus com apenas um versículo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor há de abençoar nosso coração nesta noite com a sua palavra. Amém. A carta que Paulo escreve aos Romanos, ela é uma carta doutrinária. E ela apresenta a doutrina com relação ao pecado em alguns aspectos. Apenas nós encontramos dentro desta carta 3 capítulos que não são doutrinários, são dispensacionais, ou são dispensações, que descreve Israel no passado, no presente e no futuro. Capítulo 9, 10 e 11. E o capítulo 3, ele aborda para nós, ele apresenta para nós a doutrina da justificação. Como nós podemos ser encontrados na posição de justos. Nós vivemos num mundo recheado de seitas, religiões, onde todos buscam a mesma coisa, ser considerado justo ou se justificar diante de Deus. Mas a palavra de Deus, nós devemos considerá-la como a autoridade única, máxima, divina. A palavra de Deus. E os oráculos de Deus, eles devem reger a nossa fé, a nossa vida e a nossa esperança. E todos aqueles que de fato procuram, querem, interessam em ter as suas vidas regidas pelos oráculos de Deus, pela sua palavra, eles entenderam isso, e aqueles que no presente, agora, ainda querem fazer isso, vão encontrar com certeza na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ainda aqui neste mundo, ele falando para os judeus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, é um versículo bem conhecido de todos nós. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando ele refere às Escrituras, é o mesmo que ele estava se referindo em João 5:39 no Evangelho. As Escrituras fazem uma associação de Velho e Novo Testamento.
A Bíblia se harmoniza, se completa com o Velho e Novo Testamento. Porque todas as promessas que nós tomamos posse dela, que nós desfrutamos e ainda as que estão para que nós possamos desfrutar, as bases dela estão no Velho Testamento. E o Senhor Jesus Cristo, então, quando Ele falava a respeito da sua pessoa, Ele convidava-os a examinar as Escrituras. Nós vamos ver isso no decorrer das nossas considerações. Ainda em Marcos capítulo 12, versículo 24, respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? O Senhor Jesus está fazendo aqui uma interrogação. E Ele disse: o erro de vocês, ele provém de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o erro em que o mundo, em que as pessoas têm incorrido. De não conhecerem as Escrituras, de não procurarem nos oráculos de Deus para reger a sua vida, a sua fé e a sua esperança. Paulo, quando ele está aqui falando aos romanos, tendo em vista, ele está falando do propósito de Deus, um propósito que já estava no coração de Deus, antes mesmo de eu e você, da igreja, antes mesmo de nós existirmos, Deus já tinha em mente salvar o homem, justificando-o por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 53, e no versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, ele justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. 700 anos, Isaías profetizou, falando a respeito do advento do justo, do Messias, que ele viria para justificar não a todos, mas justificar a muitos, ou seja, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, e que Ele é o único que pode te justificar, que pode te redimir, que pode te libertar da escravidão do pecado, que pode te salvar, que pode te dar vida eterna, que pode te dar os céus, que pode te dar uma viva esperança. E é interessante, amados, que essa escritura ela se cumpriu no advento do Messias, cumprindo aquilo que Paulo falou, que Jesus tinha em mente a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o pronome ele aqui está na terceira pessoa, se refere a Jesus Cristo. Ele é o mesmo pronome aplicado por Paulo em capítulo 1, versículo 13 da carta aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, Jesus, ele deveria ser considerado justo diante do mundo,
Porque somente o Filho de Deus foi possível ser justo diante de um mundo iníquo, de um mundo cheio de pecado, contaminado. E cumpriu então em capítulo 23, versículo 49 do Evangelho de Lucas, quando pela boca do centurião foi dado essa declaração. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Quem era este homem justo? Jesus, o Filho de Deus. Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Mateus omite a palavra justo e disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Fala da filiação de Jesus Cristo a Deus, o Filho de Deus que veio a este mundo para ele mesmo ser justo, e por ele mesmo ser justo, ele é o justificador daquele que coloca a sua fé nele. É interessante, amados, que por esta razão Jesus fez propiciação pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa aquilo que é propício. O sacrifício de Cristo foi propício a Deus. E para eu ser justo, para eu e você ser colocado e nos encontrarmos na posição do justo e justificado, Deus enviou o seu Filho, porque Ele fez propiciação, Ele ofereceu primeiro a Deus, e por isso Ele teve que sofrer o horror da cruz. Não foi fácil para o Filho de Deus enfrentar a cruz, meu amigo. Ele enfrentou pensando em mim e em você. Ele enfrentou porque ele era o enviado de Deus. Porque ele não veio fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. E ele disse em João capítulo 5, a vontade daquele que me enviou é que nenhum se perca, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade. Interessante que quando Paulo apresenta aqui a doutrina da justificação, ele começou a carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, versículo bem conhecido: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É interessante, amados, quando nós voltamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, depois de Paulo passar um ano em Antioquia, quando ele foi comissionado à obra, quando ele saiu daquela igreja para pregar o Evangelho, dando início assim à sua longa caminhada essa que terminou na prisão, como nós temos ouvido aqui. E Paulo, ele chegou a Perge da Panfilha, e então ele entra numa sinagoga, e depois deles lerem a lei e as profecias, os chefes daquela sinagoga passaram a palavra para ele e disse: se tem alguma palavra de exortação ao povo, dizei-a. Eu me refiro ao versículo 15 de Atos, capítulo 13. Versículo
16, Paulo levantando-se e fazendo com as mãos sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Paulo inicia o seu discurso exatamente chamando a atenção para aquilo que eles tinham em mãos, mas que eles não entendiam. A lei e as profecias. Eles tinham isso em mãos e eles estavam lendo, tinham acabado de ler. Mas eles não entendiam, e Paulo então começa o seu discurso. Paulo dá forma à sua primeira mensagem após ele sair de Antioquia. E a sua primeira mensagem, ela é mensagem de justificação. Paulo falou muito a respeito da doutrina da justificação. Paulo foi enfático dentro desse assunto. E então Paulo, eu não vou ler todo o texto, mas Paulo vai discorrendo aqui, começando da saída do Egito. E no versículo 23 ele disse: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. A palavra Jesus significa Salvador. Em Mateus, na genealogia do Senhor Jesus, é mencionado isso no capítulo 1, versículo 21 desse evangelho. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele, novamente o pronome, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Amado, só Jesus salva o homem da escravidão do pecado. Embora o homem tenha buscado em diversas formas, mas é inútil essa busca, porque só em Jesus nós encontramos a remissão, o perdão dos nossos pecados. O Senhor Jesus falou com os judeus em capítulo 3, versículo 35 e 36 do Evangelho. Ele disse: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E mais uma vez nós encontramos a palavra por isso. Por isso quem crê no Filho, ele disse, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, provisão de Deus. Ele disse, tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele disse, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ele disse, não verá a vida. Note o contraste. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, o que rejeita, ele disse, não verá a vida, não tomará posse da vida. E em terceiro lugar ele disse, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você sabia, meu amado ouvinte, que você rejeitando o enviado de Deus, você está provocando a ira de Deus? Israel, por muitas vezes, Deus falou, se vocês me desobedecerem, vocês estão provocando a minha ira.
Nós vivemos num mundo cristãos, entre aspas, em que todos exibem a sua fé em Deus, mas na prática eles rejeitam o enviado de Deus. E o próprio Deus disse: eu confiei tudo ao meu Filho, e aquele que crê no Filho, aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que rejeita o Filho, ele provoca a minha ira, ele fica debaixo da ira de Deus. E o enviado de Deus para te livrar da ira do próprio Deus é Jesus. Só Ele, unicamente Ele. Paulo falou na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 10, ou 9 e 10, quando Paulo estava em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele disse: pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou em outra versão, futura. Se você, meu prezado ouvinte, quer se livrar da ira de Deus, creia no enviado dele, Jesus. Fora isso, você vai continuar debaixo da ira de Deus. Você está, nesse momento, você está debaixo da ira de Deus. E só ao aceitar Cristo, o justo, como Salvador, vai te absolvê-la desta ira, a qual você se encontra debaixo dela. Eu quero voltar para a carta aos Romanos. Eu tenho aqui algumas anotações que mostram algumas razões pelas quais Deus teve que manifestar a sua justiça a esse mundo. Primeira delas, Romanos, capítulo 10. O capítulo que nós falamos que é a dispensação para Israel. Versículos 1 a seguir. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Os judeus procuraram estabelecer a sua própria justiça, rejeitando a justiça que vem de Deus. Querem ver o que Isaías profetizou ou falou na sua profecia? Capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós, como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e a nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam.
Isaías já falava para os judeus. Ele disse: as nossas justiças não têm nenhum valor, são como trapos, são como imundícia. É interessante que em Atos capítulo 22 e versículo 3, Paulo falou que ele também tinha zelo. Um zelo sem entendimento. Um zelo que o fez perseguidor da igreja. Esse homem que deixou doutrina fundamental para a igreja dos nossos dias, ou para a igreja. Esse homem era perseguidor, porque ele ignorou, ele rejeitou a justiça de Deus, ele foi indiferente à mesma, como os judeus. Essa é a primeira razão porque Deus teve que enviar a sua justiça. Eles rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram o próprio Filho. Voltando para capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito. Esta é uma frase que aparece por várias vezes na carta de Paulo, exatamente porque Paulo está fazendo uma ligação com o Velho Testamento. E quando você lê esta frase, como está escrito, é porque outro escritor já havia pronunciado ou já havia abordado esse assunto. E Paulo disse como está escrito: não há justo nenhum sequer. Salmo 14, versículo 1 a 3, você vai ver isso um pouquinho diferente em outras palavras, mas tem o mesmo sentido. Não há justo nem um sequer. Deus olhou para as baixas terras e ele não viu entre aqueles que tinham a lei, que tinham as profecias, que reuniam os sábados na sinagoga e que meditavam na palavra que eles tinham em mão naquele dia, que era a lei e as profecias, mas isto não era suficiente. Terceira razão. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, ou maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. A palavra injusto é o antônimo ou o contrário de justo. Se você está sem Cristo na sua vida, você está enquadrado aqui. Você é injusto. E os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não vão entrar nos céus. Eu quero voltar novamente para o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero ler aqui alguns versículos, algumas coisas interessantes que é passado para nós dentro desse capítulo 3. Em primeiro lugar, nós temos a fonte da justiça. E confirmando o que Paulo disse no versículo 26, a fonte da justiça é Deus.
Deus é a fonte da justiça. O Senhor Jesus Cristo, quando na sua oração, em capítulo 17, versículo 25 do Evangelho de João, a primeira palavra que ele usa para direcionar a Deus, ele diz assim: Pai justo. Pai justo. Ele estava falando que Deus é justo. Deus é a fonte de justiça. No Salmo de número 98, versículo 12 ou 2, diz assim: O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça aos olhos de todas as nações. Ele fez-nos conhecer, ou fez conhecida, notória, a sua salvação e manifestou a sua justiça aos olhos de todas as nações. No Salmo de número 90, ou melhor, no Salmo de número 89, versículo 14, diz assim, Salmo de número 89, versículo 14: Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te procedem. Dos céus veio a justiça, do céu veio a graça, dos céus veio a verdade, manifestada no Evangelho, trazida pelo Filho Jesus Cristo. A fonte da justificação é graça. O versículo 24, do capítulo 3 de Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A fonte da justiça é graça, favor de Deus. Eu quero voltar em Romanos capítulo 13 e quero pegar os 2 versículos que Paulo conclui aquela mensagem que ele começou falando lá no Egito, na libertação do povo, passando pelos patriarcas, pelas leis, pelas promessas que Deus havia feito por meio de Abraão. E ele disse no versículo 38 e 39, Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por meio deste. E no 39 ele disse, e por meio dele, todo o que crer é justificado das coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está chamando a atenção dos judeus aqui, ele está dizendo, vocês têm a lei, vocês têm as profecias, para a justificação nenhuma, todas elas são incapazes. Ele disse, vocês têm que tomar conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecado por meio deste. E ele disse, por meio dele, todo o que crê. Condição. Salvação é graça, mas também é condicional. E a condição é crer. Crer. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecado por meio deste, e por meio dele todo o que crê. Amados, Paulo estava apontando para o Senhor Jesus, embora não o vendo como João viu.
Isso me leva a pensar em Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29. No primeiro de 3 dias, onde João fez uma exposição, falando daquilo que ele era, Jesus, como o verbo que estava com Deus, e que depois se fez carne, e que veio habitar no meio do homem. E no versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, no dia seguinte, palavra de João, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu posso imaginar, amados, a satisfação de João. E logo em seguida ele disse: importa que eu diminua, que eu saia do cenário e que ele apareça, que ele cresça. Amados, aquilo era um contraste para os judeus, porque os judeus conheciam bem o que era o sacrifício de um cordeiro. Os judeus tinham conhecimento, eram cônscios do pecado. Mas João está falando da graça, do advento do Messias. João está falando da justificação. E João está dizendo: esse cordeiro não é um animal irracional, ele é o Cordeiro de Deus. Não é o animal que vocês sacrificaram centenas e centenas de cordeiros. Ele é um cordeiro especial, único, ele é de Deus. Segundo lugar, João disse: ele tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado apenas da nação de Israel, e isso temporariamente, apenas por um ano, como diz em Hebreus 3, 10, versículo 3 e 5, e todos os anos tinham que comemorar os mesmos pecados, tinham que fazer os mesmos sacrifícios. Ah, amado, João estava falando do Filho de Deus. Ele disse: ele é o Cordeiro de Deus, e ele veio para tirar o pecado do mundo. E em terceiro lugar, amados, ele fez um único sacrifício. Ele fez uma única expiação. Ele ofereceu ele mesmo uma única vez, ou uma vez para sempre. No livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, várias vezes você vai ver essa palavra. Uma única vez, para sempre, um único sacrifício, para tirar o meu, o seu, o nosso pecado. A fonte, amados, dessa justificação é graça. Mas se a fonte é graça, tem uma base, e a base é sangue. Em Hebreus capítulo 9, me parece, versículo 22, diz que sem sangue não havia remissão. E quanto sangue foi derramado, nós falamos dos sacrifícios. Aqui, amados, a base é sangue. No versículo 25 do capítulo 3, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua ignorância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Sangue é a base da justificação, é a base da redenção da igreja. Estão lembrados, amados, como quando Paulo, em capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, ele queria passar o Pentecoste em Jerusalém, e então de Mileto, embora muito perto de Efésios, parece que 15 quilômetros, mas ele não queria perder tempo, e ele manda chamar os presbíteros, ou os anciãos de Efésio, porque ele tinha uma exortação para eles. E no versículo 28, disse assim: atendei por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, note essa expressão, quem constituiu? O Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Amados, e eu posso imaginar que Paulo ainda está falando do propósito de Deus lá na eternidade. Foi Deus que deu o sangue na cruz? Foi o seu filho, né?
Mas ele diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. E isso, mais uma vez, amados, prova a ligação que o filho tem com o pai e o pai com o filho. Eu e o pai somos um, como ele disse em João 10:29. Deus comprou eu e você com o precioso sangue. Amados, a base é sangue. Terceiro, a garantia da minha, da sua, da nossa justificação. Tem um certificado de garantia. Hoje em dia, os produtos, para serem aprovados no mercado, tem que levar um selo, né? Selo. Tem um selo. Tem uma garantia. E, amados, a garantia da minha, da sua, da nossa justificação foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele rompeu com os grilhões da morte. Paulo falou isso em capítulo 15, versículo 53, creio eu, de 1 aos Coríntios. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? O único que desafiou a morte, que rompeu com os grilhões da morte. E, amados, no capítulo 4, versículo 25 desta carta aos Romanos, diz assim, Paulo falando, o qual entregou pelos nossos pecados. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E eu acho interessante que Paulo usa o pronome aqui, e não é a única vez, muitas vezes ele usa esse pronome. No arrebatamento da igreja, como Xará frisou, ele usou esse pronome. Depois nós, ele tinha uma expectativa. Aqui ele inclui ele dizendo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Por causa da nossa justificação. Se ele tivesse sido só entregue, embora sendo o Filho de Deus, tivesse sido entregue à morte, mas não tivesse saído do túmulo, como os judeus subornaram com dinheiro para mentir a respeito da ressurreição dele. Se ele não tivesse ressurgido, a minha e a sua justificação não tinha sido possível. Mas ela tem essa garantia. Ela tem esse selo, porque ele ressuscitou. E, amados, é interessante, quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Paulo falou essa verdade em capítulo 20 de 1 Coríntios, versículo 20 e versículo 23 do capítulo 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ah, amados, não foi o único a ressuscitar, mas os outros que ressuscitaram morreram. Dentre os mortos, sim, foi o único, há uma diferença. Muitos ressuscitaram dos mortos, mas dentre os mortos, foi ele que ressuscitou, e ele não morreu. Ele está à direita do Pai. E por isso ele é a primícia dos que dormem. E no versículo 23, Paulo disse assim, cada um, porém, por sua ordem, Cristo e as primícias. Ele disse, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Selo de garantia. Amados, e mais um ponto interessante, como aceitar a justificação? E finalmente eu quero ir até o capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso ou entrada a esta graça. É a mesma palavra usada no versículo 38 e 39, que nós lemos de Atos 13. Por intermédio, obtivemos igualmente acesso, em outra versão, entrada, e novamente ele disse, pela fé. Justificados, pois, mediante fé. Justificados, pois, mediante fé. Pela fé, entramos a esta graça. Temos entrada aos céus. Em João capítulo 10, versículo 9, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo disse, em 7 pronomes que ele expressou naquele Evangelho, ele disse, um deles, João 10 e 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus disse, eu sou a porta. Amados, o apóstolo continua aqui falando, e ele disse que quando eu sou justificado pela fé eu tenho paz com Deus, e automaticamente é óbvio que quando se fala de paz, é porque há divergência, diversidade, atrito, inimizades. E eu e você, antes de crermos no Senhor Jesus, nós éramos inimigos de Deus. E Paulo falou isso no capítulo 5 de Romanos. Ele disse no versículo 9, logo muito mais agora sendo justificado, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Justificados. Quando eu e você somos justificados pela nossa fé em Cristo, é desfeita a inimizade e você passa a ter paz com Deus. Você sabia que até agora você está em inimizade com Deus? Até agora você é inimigo de Deus? E o Senhor Jesus nesta noite está te propondo paz com Deus. Paz de espírito, tranquilidade de alma, vida eterna, viva a esperança, vida abundante. E ele diz que nós temos paz. Ele diz que nós entramos a essa graça. Ele diz que nos é colocado uma esperança no nosso coração. E amados, na fidelidade de Deus, em me salvar, em me justificar, eu tenho uma viva esperança. Você tem uma viva esperança? Nesta noite, se você for tragado pela morte, você tem uma esperança viva de estar na eternidade com Deus? Pedro consolou os cristãos dispersos, judeus dispersos, 4 pontos mencionados na primeira carta, capítulo 1, versículo 1. E no versículo 3 ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, em outra versão, grande misericórdia, nos regenerou, em outra versão, nos gerou de novo, para uma viva esperança. Você tem essa viva esperança? Ou se você for tragado nesta noite pela morte, você não sabe, você não tem essa viva esperança. Só há 2 caminhos. Uma eternidade, porém, 2 lados. Perdição, salvação.
Paulo fez um paralelo bem claro disso, e eu quero finalizar com esse versículo, Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. E 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. E Paulo disse assim também, ou de igual maneira, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você ainda vai continuar nesta noite filiado a Adão? Se você está filiado a Adão, a sua ofensa a Deus foi passiva de juízo, e o juízo declarou condenado. Você está condenado. Condenado ao inferno, como nosso irmão falou nesta noite. É uma palavra dura, mas é a realidade. E para eu falar da salvação em Cristo, eu tenho que falar que você está condenado ao inferno. Seria sem sentido a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite, se eu floreasse uma mensagem aqui e falasse só de coisas boas, e não falasse que você está com o pé no caminho do inferno. Todos aqueles que não creem no Senhor estão caminhando para o inferno. E Paulo disse em Adão, uma ofensa, um juízo, uma condenação, um ato de justiça, uma justificação que dá vida. E finalmente, versículo 19, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Definido, se tornaram. O verbo está concluído no passado. Se tornaram pecadores. Ele disse, assim também, mais uma vez ele usa a palavra, por meio da obediência de um só, muitos, não todos, mais uma vez, muitos se tornarão justos. Você quer se tornar justo nesta noite? O condicional, o verbo aqui, ele está no presente. Pode se tornar agora. Se você crê no Senhor Jesus, é a condição. Ainda é tempo, ainda é o momento oportuno. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos caminhando para o final, vamos cantar o hino de número 125. O irmão frisou bastante a injustiça do homem, mas graças a Deus nós vemos que o Senhor Jesus foi entregue, e diz a palavra, o